É com alegria que nós abrimos a palavra do Senhor para compartilhar os desafios que o Senhor tem feito ao nosso coração. Nós acabamos de cantar que o Senhor é santo, que queremos edificar para Ele um templo, e sabemos que essa edificação ela acontece na nossa própria vida. O templo que agrada ao Senhor é a nossa própria vida no seu altar. Qual foi a frase que mais te impacta na leitura que a Leila fez no texto de Romanos? Daquilo que lemos, o que é que mais trouxe ao seu coração assim um impacto naquela leitura? Pode falar. Não, vamos falar organizadamente. Então, nada nos separará do amor de Cristo. Que mais que chama a atenção sua nesse texto? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Muito bem, olhando para esta realidade de que em Cristo somos mais do que vencedores, olhando para essa realidade de que nada pode nos separar do amor de Cristo, e aí o texto, Paulo, ele elenca uma série de coisas que poderiam, mas não nos afastam do amor de Cristo. O que ele elenca ali? Ele fala de fome, ele fala de dor, ele fala de nudez, ele fala de sofrimento, ele elenca um monte de coisa que poderia nos afastar do amor de Cristo. Agora, por que isso tudo não nos afasta? Porque em todas essas coisas nós já fomos declarados mais do que vencedores. Isso alegra o nosso coração, porque a gente sabe que as turbulências poderão vir, e a gente sabe que a casa firmada na rocha, ela não vai cair, amém? Amém. Só tem um detalhe que é complicador. Tem um mas. Quando a gente pensa nessa fortaleza toda, existe um agente, existe um garantidor daquela ação que o agente está promovendo. Quando Cristo encerra o Sermão do Monte, ele fala de dois construtores. Está aqui o Lincoln, está trabalhando com obra ali na casa dele. Precisou refazer edificação lá, Lincoln? Precisou, né? Vai precisar, né? Lá tinham umas coisas lá, ele está reformando, aí olha o lugar, poxa, aqui não está seguro, tem que pôr uma fundação melhor. Então, quando a gente pensa em edificar algo, Jesus lá no final do Sermão do Monte disse, tinha dois construtores, um fez sobre a rocha, deu trabalho, deu canseira, o outro já pegou mais leve e fez em cima da areia. Estive em Mongaguá com o pastor Valdir e estávamos com um construtor também, e ele nos chamou a atenção para um outro detalhe. Tem gente que constrói sobre lixo, porque tinha um homem lá com uma máquina, ele pegava restos de palha de mato assim, e ele estava aterrando uma área onde eventualmente ele ia fazer uma casinha. Em cima do que aquele camarada está construindo? Em cima de lixo. E aí o que vai acontecer? Aquela edificação não vai prestar. Então, vamos pensando assim, nada nos separará do amor de Cristo. Palavra de desafio para a gente. Jesus, lá no final do Sermão do Monte, ele diz que tem dois construtores, um constrói com facilidade
sobre um terreno frágil, por isso a facilidade da construção, e o outro batalha porque está fazendo sobre a rocha. Vem a tempestade sobre a casa do mal ou sobre a casa do bom? Os dois. E por que vem a tempestade sobre a casa dos dois? Porque lá em Romanos, nós somos advertidos que nem a fome, ou seja, a fome pode bater à nossa porta na tentativa de nos afastar de Deus. Lá em Romanos, nós vimos uma lista de situações que podem nos atacar e podem nos afastar de Deus. Mas, em todas essas coisas, homem da rocha, somos mais que vencedores. Veio a tempestade, veio o vento, veio tudo e a casa ficou firme. Por quê? Ele edificou sobre a rocha. Qual é o agente nesta situação? É o homem acatando a direção de Deus e fazendo o seu papel no processo de bênção. Existe uma coisa que pode separar você do amor de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Vamos lá para o último livro da Bíblia. Neste capítulo 2, nós vamos encontrar até o capítulo 3, no verso 22 por ali, nós vamos encontrar uma situação bem interessante, que são cartas escritas às igrejas que estavam ali naquela região da Ásia. Estas cartas, elas têm um autor, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai escrevendo estas cartas, ele escreve às 7 igrejas que estão naquela região. Por que 7 cartas? Na cultura hebraica, o 7 era um número ligado a questões de perfeição. Então, quando ele escreve essas cartas a estas 7 igrejas, não só o conceito de perfeição, mas um conceito de totalidade. Por isso, existe uma dedução de que o numeral 666 está associado ao mal, porque é a plenitude da falta, né? É o 6, não é o 7 que é o número da perfeição. Então aqui, Jesus envia 7 cartas a estas igrejas, e nestas cartas, Jesus sempre vai trazer um elogio, uma crítica quando necessário. A igreja de Esmirna, Filadélfia e Laodiceia não tiveram nenhuma crítica, mas ele traz uma instrução e uma promessa. Eu quero me prender ao texto que o pastor Shed leu no aniversário da nossa igreja, que é o começo do capítulo. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Pausa. Quero te fazer um convite a esquecer e a não tentar pensar o que é o candeeiro, o que é o castiçal. Não, esquece toda a simbologia, tá? Vamos nos prender na palavra objetiva. Então não fique pensando por que 7 candeeiros, por que 7 castiçais, tá? Então vamos seguir a leitura aí, mas esqueça um pouco essa parte do significado desses detalhes. Aí vem o texto que Jesus traz à igreja, verso 2, a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança,
Conheço as tuas obras, sei que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Se nós, como igreja, ouvíssemos esta palavra, o que nós diríamos? Foi fraco, hein? Jesus está dizendo, Igreja Batista Central de Santo Amaro, eu conheço as tuas obras. Amém. Eu sei que tens perseverado. Amém. Eu sei que tem colocado à prova aqueles que se dizem e não são. Amém. Gente, esta palavra foi trazida à igreja. Foi trazida à igreja, mas permanece dita à igreja. O Senhor conhece as nossas obras. E aqui nessa primeira parte do texto, o Senhor está elogiando e destacando aquilo que tem sido feito. 50 anos de história neste lugar. Começamos com um corredor bem estreitinho, 2,5 metros, onde está o nosso portão atualmente. O corredor vinha até esta área entre o templo e o toalete. Aqui havia uma casa com 2 salas, com 2 quartos. Então um quartinho pequeno era o berçário, a sala comprida era o templo, a cozinha era a sala do coral e tinha um banheiro. Isso era a igreja, há 50 anos atrás. E aí o Senhor foi abençoando. Agora, como é que o Senhor abençoa? O Senhor abençoa, a gente chegava no domingo de manhã aqui, e aí, aparecia a secretaria. É seu, toma posse, igreja. A gente ia lá, os moradores foram embora, a gente entrou no terreno, e aí tomamos conta. Foi assim que aconteceu. Aí chegou aqui no fundo, igreja, olha lá, derruba o muro. Tinha um paredão ali, indo para a quadra, né? Ladeando ali o berçário, tinha um paredão. Toma posse, derruba tudo que agora é seu. Aí a gente ia lá, uau, agora é nosso. Foi assim que aconteceu. Esse sobrado aqui era um elefante branco. O orçamento da igreja na época era de 11 mil. O camarada pediu 400 mil nesse terreno. E aí o pastor na época falou assim, podemos parcelar? Ele falou, claro, 4 vezes. Sem caro. Um orçamento de 11. Sem caro, uma prestação de 100. Naquele momento, houve uma direção de Deus e a igreja entendeu que era a hora. Assim foi com esta propriedade, assim foi com uma casinha que estava ali no fundo, assim foi com uma casinha que estava aqui do lado, assim foi com a secretaria, mas faltava aquele prédio. E aquele prédio era uma prova de fé, porque orçamento de 11, com mensalidade de 100, tem um déficit aí forte. A igreja abraçou, ao longo de 22 anos, conseguiram acumular 100 e poucos mil. Beleza, é em 4? Então está aqui, a primeira está na mão. Deram a chave, a gente tomou posse. E aí começaram as campanhas. E aí parecia essas igrejas que a gente vê hoje com muita naturalidade, só fazendo isso. A gente fez durante 3 meses. Irmãos, vamos colaborar, tem que pagar tal. Era a gente tirando aliança, era a gente pondo documento de carro, era a gente colocando documento de casa. Tivemos doação de casas, tivemos doação de carros. Primeiro mês, a hora que fecha a conta, 112 mil. Manteve o orçamento, pagou-se a despesa.
Segundo mês, aquela batalha tal, vai olhar o orçamento, chega no fim do mês, passa a régua, fecha a conta, 113 mil. Mantivemos o nosso orçamento e Deus foi provendo. Por que eu digo que Deus foi provendo? Porque essa igreja sempre foi mantida por pessoas de baixa renda. Nós temos pouquíssimos irmãos aqui que têm uma renda razoavelmente boa. Mas o pouco nas mãos do Senhor se torna o quê? Muito. Não é assim que a gente lida com fé? E assim o Senhor foi dando. Terceiro mês, fizemos a conta, 120 e pouquinho, e pagamos a conta e ainda mantivemos o nosso orçamento. E no quarto mês, caiu para 22, caiu para 18, que era a nossa média de orçamento. Até elevou um pouco, mas isso tudo foi uma ação de fé. Foi uma ação de fé. Então o Senhor está dizendo: igreja, eu conheço a tua obra. Igreja, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei a luta que vocês enfrentaram ao longo da sua história de 50 anos. Amados, como era triste, às vezes, a gente não ter alegria de vir à casa do Senhor. Porque tinha problema, porque tinha dificuldade, porque tinha picuinha no meio do povo de Deus. Era difícil, mas em tudo isso, o Senhor trazia pessoas com palavra sábia, e aí aquela turbulência, aquela tempestade dissipava, e quem permanecia? A igreja. Eu me lembro de uma vez que teve uma briga aqui na igreja, e no final do culto iam cantar uma música, eu acho que era até essa, Edifica em Mim, e o dirigente disse: não tem nada a ver essa música com a nossa realidade, mas nós vamos cantar profeticamente, e Deus vai trazer paz nesse lugar. E eu louvo a Deus, porque hoje a gente chora de alegria, hoje a gente chora de felicidade, de ver que Deus vai abençoando. E essa primeira parte da carta a Éfeso é para nós, igreja, onde o Senhor está falando que conhece a obra, que conhece a pegada, que sabe o que a gente está fazendo para resgatar vidas de onde precisa. Nossa igreja tem uma trajetória interessante, muito ligada a missões. Com 20 dias de organizado, nós formalizamos um ponto de pregação na Vila Campo Grande, que hoje é a Igreja Batista em Vila Campo Grande. Não a temos como filha, porque era um ponto de pregação, mas depois uma igreja organizou-se e não tinha lugar para se reunir. E aí haviam amigos na nossa congregação, lá no ponto de pregação, e eles pediram para serem acolhidos. E aí a família falou: pastor, a gente queria pedir a carta para essa nova igreja. Beleza, vão com Deus, é a expansão do reino, vão na paz. Pastor, a gente queria pagar o investimento que a igreja fez no galpão que foi feito aqui. Não, é reino, é Deus que está dando, vai em paz. E hoje é a Igreja Batista em Vila Campo Grande. Essa igreja plantou 5 filhas. Grajaú, um lugar distante, naquela época era se hoje é difícil chegar lá, imagina em 81, né? Era zoado, né? Mas o Senhor foi abençoando. Quantas vezes a irmã Eulina, o irmão Marciano, homens que Deus levantou para levar o evangelho e plantar igrejas, foram 5 plantadas. O Senhor está dizendo a nós nessa manhã, como disse na palavra do Shed no domingo passado à noite, Deus conhece a nossa obra. Deus sabe o esforço que nós temos feito para seguir adiante. Mantivemos um missionário durante muitos anos no sertão da Paraíba, pastor Marial. Já ajudamos frentes missionárias. Hoje a gente apoia o trabalho da irmã Rubenita. Deus tem colocado algumas situações que
estão previstas para se tornarem bênção no nosso meio, nesse aspecto de fazer a obra do Senhor. Então, amados, quando nós lemos essas palavras, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos não são, e os achaste mentirosos, que tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Amados, esta palavra é dura, porque o texto diz que Jesus está cobrando a igreja porque ela abandonou o primeiro amor. Aquela coisa que eu disse que pode te afastar de Deus é você. Só você pode te afastar de Deus. E sabe por quê? Porque Deus te ama tanto que Ele não te põe numa redoma como aquele aquário da bateria. Deus não te tranca lá dentro e diz, daí você não sai. Não é assim que funciona. Estivemos no fim de semana, na sexta-feira, visitando uma casa de recuperação que tem um trabalho igual em 2 cidades. Fomos a Pedro de Toledo e depois fomos numa outra casa de recuperação que está sendo criada. E aí, lá a palavra é, a porta está aberta. Entra quem precisa, sai quem quer. Só que saindo, não volta, porque a pessoa escolheu não entrar. Então ninguém segura ninguém. Não tinha ninguém com camisa de força lá. Todos estavam com camisas suadas. Suadas de quê? Horta, lenha, trabalho manual lá com motosserra, fazendo móvel rústico. É assim que a galera é tratada lá, ocupando a mente, ocupando o coração, regras, princípios, e olha, ficamos impressionados. Hora do almoço, todo mundo se reuniu no salão, palavra, e aí tem que ter uma postura meio militar, palavra. Aí levantam, a minha palavra está em Êxodo tal, falar o versículo. A minha palavra está no texto tal, a minha palavra está e tal. Foi todo mundo falando. Cozinha, palavra. Aí abre a janelinha lá. A minha palavra está em tal lugar, a minha palavra está em tal lugar. Todo mundo recitou um verso. Então agora que todos deram a palavra, vamos ouvir o pastor. Eu falei, a minha palavra está em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu já tinha descoberto o esquema. Se não recitar o texto, teve um lá que ficou sem. Graças ao bom Deus e à misericórdia do alto, o filho do missionário que estava com a gente se indispôs lá com um prato de arroz, feijão, picadinho de legumes e uma salsicha no meio frita, e o menino não quis comer. Então, na hora que o prato dele foi recolhido, o missionário olhou para o camarada estava tipo assim, né? Pô, vai jogar no lixo, eu vou lá, né? Aí ele, vem cá. E deu o prato. Se não recitar o texto bíblico, não come. Ah, pastor, mas aí é pegar pesado. Eles precisam dessa disciplina. É um jeito de trabalhar. Mas aí, amados, o que acontece? Quando você vê todo esse esforço, você vê gente que está lutando para vencer. Mas se a pessoa não quiser, ela está fora. A palavra de Éfeso ao nosso coração é: eu tenho contra você uma coisa, você abandonou o primeiro amor.
Agora, o que é o primeiro amor? Aí eu te convido a pensar no que é. E o pastor Ched, no domingo que pregou aqui, à noite, ele falou algumas coisas. O que é o primeiro amor? É aquele sentimento que vem palpitando quando você começa uma relação. Vamos pensar em homem e mulher. E aí tem aquela coisa, aí você não mede muito esforço, você vai lá no Grajaú, meu caso, né, morava no Socorro, ia lá no Grajaú ver a Ruth e tal, aí voltava, era cansativo, mas, poxa, minha mulher é linda e eu queria tal, então para mim não tem esforço, vou para lá, volto, fico lá e vamos que vamos. E assim vai acontecendo esse sentimento todo do primeiro amor. Como igreja, o que é o primeiro amor de uma comunidade? É o estudo da palavra. Hoje nós somos 304 membros. Nós já tivemos uma escola dominical aqui que tinha mais alunos na EBD do que membros na igreja. Amém? Lá. E hoje? Hoje não temos mais alunos na escola bíblica dominical do que membros, e deveríamos ter, porque se tem a classe de batismo, é gente não membro, então só estes já sinalizam a maioria de alunos na IBD do que membros na igreja. Então tivemos isso. Tivemos no passado um palco aqui na frente, que ele era aqui, ó. Ele era desse tamanho. E aqui ainda tinha uns degraus enormes com cadeiras, porque tinha coral que cantava todo domingo. Todo domingo o coral cantava. Nós tínhamos um grupo de jovens aqui na igreja e adultos que todo domingo, meia hora antes do culto, iam para a Praça Floriano Peixoto tocar violão. Tocou violão na Praça Floriano, cerca alguém. Aí uma palavrinha curtinha, galera, a gente é da igreja aqui de baixo, e a gente ficava na ponta da praça, porque no meio da praça tinha uma outra igreja. Ó, nós somos de uma igreja, não aquela ali, é a que está ali, mas se quiser ali tudo bem, né? Mas a gente é da outra ali, se quiserem assistir o culto com a gente, e vir embora. Quando a gente chegava aqui, tinha um grupo de pessoas da igreja, na porta da igreja, com folhetos convidando, ó, você não quer assistir o culto com a gente? Você não quer assistir o culto com a gente? Nós tínhamos um grupo de adolescentes, e eu fazia parte desse grupo, que de alguns domingos a gente não ia para casa. A gente ficava aqui na igreja, depois da escola dominical, pensando o que fazer em relação ao que estudamos sobre evangelizar, sobre falar do amor de Deus, sobre plantar o evangelho. O trabalho no Grajaú começou numa dessas conversas. A gente aqui, um grupo de seminaristas, tentando saber o que fazer. Então a gente vai olhando, e aí a gente começa a perceber que algumas coisas se perderam. E hoje a gente tem uma certa dificuldade de agregar pessoas em trabalhos da igreja. A palavra está voltada para a igreja. E nós somos a igreja sou eu. Nós cantamos, edifica em mim a tua morada. Então, amados, essa palavra de reconhecimento de obra, amém, porque o Senhor está olhando, mas tem uma advertência. Nós deixamos de fazer algumas coisas. E agora, cava um buraco, enfia a cabeça, chora e entra em desespero? Não. Verso 5. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Queridos, os irmãos percebem como o relacionamento com Deus é pautado em cima de valores simples. Você entendeu que pisou na bola em alguma coisa? Pensa nisso. Arrepende
e volta para Deus. Simples assim. E é isso que o Senhor espera de nós hoje. Que nós resgatemos situações do passado que eram agradáveis à igreja, ao reino e a Deus em primeiro lugar. O Senhor quer que a gente resgate valores que a gente foi perdendo, mas que agora o Senhor está lá: ei, acorda, eu conheço a tua obra, mas você pisou na bola nisso, volta. E a decisão é nossa. Agora eu pergunto, estamos respondendo positivamente a esse chamado de atenção? Sim, estamos. Quantas pessoas tivemos no último culto de juventude aqui presente? Não contamos, mas tinha metade da igreja, não tinha? Metade da igreja estava presente. Amém por isso. Quantas pessoas tivemos ontem no jantar de casais? Sentimos falta de muitos. Entendemos que valores, compromissos podem e certamente tiraram alguns da programação. Mas tivemos lá, contou quantos, Ronildo? Casais? 15. 15 casais. Eu até achei que tinha mais, viu? 15 casais. Ocupamos um canto lá no restaurante, foi muito abençoador. Tivemos um momento bem legal. Então, aí a gente vai pensando, estamos se podendo? Sim, estamos retomando. Coral, não tivemos por um período, agora temos. Dia 28 teremos o encontro de corais aqui na igreja. Deus vai despertando o nosso coração a voltarmos a práticas que agradam o Senhor. Aí a gente pensa, mas e o fator crescimento? Plantar igrejas, começar trabalhos novos, é uma outra situação que Deus vai nos levar a fazer isso. Onde tem um servo de Deus, precisa ter um ponto de pregação do Evangelho. E um ponto de pregação do Evangelho não requer necessariamente um púlpito, um microfone, um violão, uma estrutura, não. É um lar aberto para a gente sentar, orar, ler a Bíblia, explicar, orar e ir embora. Onde tem povo de Deus, a gente vai tendo portas abertas. Quero confessar alguns desejos. Quando aquele condomínio, como chama o seu condomínio? Bombeiro. Nova América. Nova América. Quando aquele condomínio, Alexandre, desculpa chamar de bombeiro, é que é a primeira marca que vem, né? Quando Nova América estava sendo feito, eu fui lá um dia com a Ruth e tal, comemos bastante amendoim, bebemos guaraná, eles mostraram o condomínio, que bacana, mas para a nossa realidade era caro. E aí passou, né? De repente o condomínio foi tomando corpo, e ficou aquele monstro ali, aquele monte de prédio. E eu passava, Deus, como é que nós vamos alcançar esse condomínio? A Cris um dia desse até me pegou no pé, porque uma das estratégias é fazer uma faixa, escrever, sei lá, Igreja Batista de Santo Amaro, parabeniza você que está morando aí no Nova América, e pode abrir lá na rua assim, sei lá se alguém olhar, mas era uma estratégia. Mas na verdade a gente está procurando uma outra estratégia, a gente quer oferecer algo para a comunidade que traga essas pessoas para cá. Mas como a gente vai entrar naquele condomínio? Não tem como. Aí o que acontece? Deus traz um casal que mora lá. A porta está aberta. E tinha um prédiozinho, para quem vai para João Dias, desce a rua aqui, entra para cá, vai assim, vira. Aí fizeram um prédio novo ali. Um prédio, mora um monte de família. Deus, como é que a gente vai alcançar esse prédio? É pequenininho, mas está perto da igreja. Como é que a gente vai alcançar esse prédio? E aí a gente começa a orar e pedir a Deus. Deus já mandou 2 famílias para cá que moram naquele prédio. Uma é a Alessandra e a outra eu esqueci o nome dela, que o esposo Simone e Alessandra moram naquele prédio. Agora outro condomínio que eu estou orando é um que tem aqui
descendo a Barão do Rio Branco, virando ali à esquerda, tem um conjuntinho de prédiozinhos ali, não tem, Lincoln? Ali embaixo? Estou orando para Deus abrir uma portinha, para a gente de alguma forma entrar com luz. Agora, quantos aqui conhecem aquele missionário que está lá no fundo? Brett, levanta aí um pouquinho. Ou melhor, vem aqui na frente, vem aqui, vem cá. Quem aqui sabe que esse gringo aí é americano? Quem não sabe, né? Bom dia, né? Teve aniversário do filho dele, aí eu chamei, pedi para a esposa dele, falou, escreve em português também. Escreve em português também. Aí ele escreveu lá, eu vou fazer uma bola do aniversário do meu filho. Aí eu expliquei, bola a gente chuta, bolo a gente come, tal. Então a gente vai ajudando, tal. Quem aqui sabia que o Brett é missionário? Muitos sabiam, né? É missionário. E o Brett desenvolve um trabalho aqui em São Paulo diferenciado, com um público diferenciado. Então, a gente percebe o seguinte, de repente o Brett e a família dele passaram, viram a igreja, vieram, começaram a se ambientar, gostaram da igreja, estão ficando. Mas ele trabalha com um público que nós, como igreja, podemos ajudar. Ajudar como? Esse público com o qual ele trabalha, ele pode, de repente, promover uma tarde esportiva na nossa quadra, ele pode promover uma visita onde esse público-alvo está presente, para que a gente possa ajudá-lo nesse projeto. Agora, isso são portas que Deus está abrindo para nós, como igreja, voltarmos à prática do primeiro amor. Queridos, eu entrava numa veraneio junto com o irmão Marciano, eu com 15 anos e mais uma molecada, a gente ia para uma favela que tinha logo depois do Jardim da Ponte João Dias, ainda tem essa favela, mas naquela época era barraco de madeira e chão batido, e esgoto correndo pelo chão. E a gente ia lá falar do Evangelho. Assim era no Jardim Batista, assim foi no Embu-Guaçu, assim foi no Jardim Jacira. Hoje nós temos aqui um missionário que vem de uma outra América, chamado por Deus para trabalhar com um público específico, e eu não estou dizendo público específico por uma questão de sigilo, que é um trabalho que nós estamos sendo transmitidos, então depois que a gente cortar a transmissão, a gente explica direitinho o público com o qual ele trabalha, e que ele precisa de ajuda. Precisa de ajuda para a gente estar junto com ele. Temos orado por ele, temos interesse no trabalho que ele faz, temos pedido a Deus que abençoe. Agora, quando a igreja toda abraçar essa obra, ele vai sentir que não está sozinho. Porque eu fico pensando, o camarada sai lá da terra dele, vem para um país estranho, sem dominar muito a língua. Tudo isso gera tensão, gera dificuldades, mas no momento em que a igreja abraça a obra e vai junto, aí as coisas mudam. O Brett vai ajudar a gente num outro projeto, que tem muito a ver com o jeitão dele, e esse jeitão dele vai ser um elemento extremamente valoroso para nós, no nosso projeto. Nós queremos montar um grupo de estudo em inglês. Para ajudar essa galera que estuda, nada como ter um nativo para corrigir a gente. Eu corrijo e agora é a hora de... E aí na hora que eu disser igreja, não, Church of God do Brasil, ele falou, não, pastor, não é assim não, é assim, tal. Então, é um projeto que nós estamos já idealizando, o pastor Valdir está ajudando, a Leila, o pastor Valdir já esteve em contato com o Brett, estamos recuperando e voltando ao primeiro amor. Então, igreja, quando você vê o Brett por aí, dê um abraço nele, pergunte para ele com quem ele está trabalhando, como é que é esse negócio, depois ele vai explicar para a gente com calma. Pode sentar lá, querido, Deus abençoe. E assim,
nós vamos recuperando espaços que a gente veio perdendo. Igreja Batista Central de Santo Amaro. Nós declaramos: edifica em mim uma morada para ti. E nós queremos fazer isso. Você que está chegando, você que vem aqui, você que está visitando a gente, nesse momento, a gente quer agregar com você. A gente quer você perto da gente. A gente quer ser bênção para você. Por falar nisso, quem está visitando a gente, fica de pé. Quem está visitando a gente, fica de pé. Eu prometo que não vai ter nenhuma banda tocando assim atrás de você, te assustando, como eu vi no Facebook um dia desse. Olha só, algumas visitas que eu não tenho visto muito por aí. Me perdoe se eu falar, é a primeira vez? Não, pastor, é a 8ª vez, que é que eu sou meio caduco já. Então, queridos, abrir a porta para acolher é bênção. Vamos voltar ao primeiro amor. Amém? Vamos colocar de pé, vamos juntar ao centro. Pessoal do louvor, cadê? A capela. A capela. Edifica em mim. Vamos de novo esse cântico? Canta mais baixinho. Faz de conta que você está falando isso para Deus. Você está falando para Deus. O verdadeiro templo é aquela vida que abre o coração e deixa o Senhor entrar. Sua vida com Deus, Deus na sua vida. Simples assim. Amém. Amém. Pai Celeste, acabamos de declarar com a nossa voz que queremos edificar a nossa vida como templo para a sua habitação. Templo é lugar de culto. Que a nossa vida seja um lugar onde o Senhor seja cultuado, reverenciado, respeitado, adorado. Que a nossa vida seja agradável ao teu coração. Muito obrigado, Pai, porque nesta manhã o Senhor mais uma vez elogia a tua igreja, aponta o problema e dá a solução. Oramos assim, no nome santo e poderoso de Jesus, hoje e sempre. Amém. Dê um abraço, seu irmão. Obrigado aí quem está vendo a gente pela internet.